Graça e paz. Amém. Abra suas Bíblias em Ageu, livro do profeta Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias. O Velho Testamento termina assim: Ageu, Zacarias e Malaquias. De trás para frente, Malaquias, Zacarias e Ageu. Tem 2 versículos só. Então vamos ver aí. Então vamos ler a partir do verso 1 mesmo, né? Primeiro capítulo de Ageu vai dizer assim: todos acharam? Diga amém. Diz assim: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então vamos até basicamente aí, embora o assunto envolva todo o livro do profeta Ageu, 2 capítulos, né? Então o que acontece nesse texto aqui, ele está inserido no contexto do livro de Esdras. Nós fomos lá em Esdras. O rei da Pérsia emitiu um decreto para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Então o pessoal que voltou do cativeiro da Babilônia recebeu ordem do rei para reedificar o templo de Deus em Jerusalém. E eles começaram a edificar, mas no meio do caminho os inimigos dos judeus fizeram uma carta para o rei reclamando. Aí o rei fez outro decreto mandando parar a construção do templo. E aí os judeus pararam. E aí cada um começou a cuidar da sua própria casa, né? E aí o profeta Ageu foi levantado. Na verdade foram Ageu e Zacarias. Os 2 profetas que foram levantados lá no contexto é Ageu e Zacarias. Ageu é o mais velho, Zacarias ainda é um jovem, Ageu já é meio mais velhão. E aqui, irmãos, olha o que ele diz 2 vezes: considerai os vossos caminhos. Verso 5: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Verso 7: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. No verso 7 e no verso 5, né? Mesma coisa. Ou seja, ele disse: olha, as coisas ruins que estão acontecendo com vocês não é por acaso. Ele está dizendo: pare para pensar. É normal isso que está acontecendo com você? Isso que está acontecendo com você não é normal, tem uma causa por trás disso. Aí ele vai dizer aí, né? Semeais muito e colheis pouco. Comeis e não vos fartais. Ou seja, eu acho que está até falando, né? Vocês comem, mas não se fartam, né? Há uma insatisfação. Bebeis para não vos saciais. Vestivos para ninguém se aquece.
E quem recebe salário recebe num saco furado, ou seja, o salário que você recebe não dá para nada. Então você vai ver, já foi todo o salário. Ele disse: olha, essas coisas ruins que estão acontecendo com vocês não é por acaso. Tem uma causa espiritual por trás disso. E ele disse: a causa é essa. É que a minha casa, Deus está dizendo, a minha casa está abandonada, porque o rei mandou parar a construção. E cada um de vocês cuida da sua própria casa, né? Cada um de vocês embeleza a sua própria casa, cada um gasta o seu dinheiro para reformar a sua casa. Eu tenho muito cuidado com isso, irmãos, como eu já sou doutrinado nisso. Quando eu faço alguma benfeitoria na minha casa, eu faço uma na igreja para compensar, para não cair nessa situação aqui. E tem mais coisa para frente, é porque não vai dar tempo eu expor mais aqui. Vamos ver aqui um pouco mais na frente. Olha mais na frente ainda. Verso 9, 1:9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Olha aí, Deus está dizendo: olha, sou eu que estou fazendo isso, sou eu que estou dificultando a vida de vocês, sou eu que estou trazendo fome, seca, sou eu que estou trazendo dificuldade para a vida de vocês. É o que ele está dizendo, porque tem um motivo, é que a minha casa, é o templo de Jerusalém que ele está falando lá, está abandonada, só porque o rei fez um decreto. E aí vocês estão dizendo assim: olha, bem que a gente queria estava construindo a casa, mas o rei fez um decreto proibido, então a gente não pode fazer nada, vamos deixar que a gente tem que respeitar o rei. Aí eu fico imaginando, isso talvez não vá demorar muito a acontecer no Brasil. Se houver um decreto da parte do governo brasileiro, ou do Supremo Tribunal Federal, ou das autoridades do Estado, mandando parar os cultos, parar de pregar, proibir a Bíblia, nós vamos obedecer? Porque aqui eles estão obedecendo o rei da Pérsia. Olha, o rei mandou parar, nós paramos para construir o templo. Só que as consequências estavam vindo na vida deles, né? Estava dando tudo errado, pobreza e tal. E aí eu acho que o verso-chave é o verso 8. Olha o que ele diz no verso 8, 1:8. Subi o monte. A minha leitura sobre o sentido espiritual de subir ao monte é a oração, né? Que eu já estou transferindo para dentro do Novo Testamento, a linguagem literal do Antigo Testamento, que é figura, eu vou transferir para o Novo. Então, subir o monte. Quer subir o monte? Orar. A igreja precisa orar. Trazei madeira. O que é madeira? O material com que a casa estava sendo construída. Era madeira de lei lá no Antigo Testamento, né? Trazei madeira. É o material para construir a casa de Deus. E aí ele diz aí: edificai a casa. Era madeira o material, então tinha que trazer. Aí quando chega no Novo Testamento, Deus não é mais o templo de Jerusalém, a casa de Deus agora. Agora a casa de Deus no Novo Testamento é a igreja. A madeira são pessoas que nós temos que trazer para Jesus, né? Edificai a casa é cuidar da igreja, né? Edificar com a palavra de Deus, vai alimentando com a palavra de Deus, doutrinando com a palavra de Deus, ensinando com a palavra de Deus, está edificando a casa, que é a igreja. Então vamos lá para o Novo Testamento, irmão, para o contraponto disso aqui. 1 Coríntios capítulo 3 é um contraponto perfeito que o apóstolo Paulo faz aqui. Olha só, 1 Coríntios 3, verso 10.
segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto, o construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, olha lá que no Antigo Testamento ele disse lá que o material para construir a casa era madeira. Subir o monte, trazer madeira, edificar a casa. Aqui ele está dizendo: se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou dessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se é a igreja. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Irmãos, é o mesmo princípio. Por que as coisas estão tudo erradas na minha vida? Não, né? Mas na vida, está dando tudo errado na tua vida? Deus está dizendo lá no Antigo Testamento: vocês não estão edificando a minha casa. Cada um cuidando do que é seu, né? Da sua casa, seus interesses, mas a minha casa. E no Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja. Eu dou graças a Deus, porque eu percebi que Deus colocou aqui no nosso coração, né? Algumas coisas, tipo assim, eu estou vendo ali o Adriano, o Maurene, estão trabalhando, estão edificando a casa de Deus, eles estão trabalhando na igreja. Estou vendo ali o Manuel, o Beto, o Sandro lá na porta, né? O Gelson está ali, estão trabalhando, estão edificando a casa. Eu vi aqui a Tuane aqui dirigindo louvor, eu vi a Divina, e estão trabalhando, edificando a casa de Deus. Eu tenho medo, e eu acho que alguns irmãos também aqui, né? Eu estou assim, irmãos, eu tenho medo de não estar trabalhando para edificar a casa de Deus, para que não aconteça comigo isso que ele disse, ó. Quem recebe dinheiro recebe para colocar no saco furado. Está tudo errado na tua vida, porque você não está edificando a casa de Deus. Aí eu fico pensando: Senhor, estou orando, Senhor, todos os irmãos da igreja precisam trabalhar em alguma coisa para configurar, caracterizar que ele está trabalhando para Deus, para edificar a casa de Deus em algum aspecto. Aí eu digo: Senhor, me mostra aí onde é que eu posso colocar os irmãos para trabalhar em alguma coisa. Eu sei que muitos irmãos que não estão trabalhando especificamente, mas estão pelo menos contribuindo financeiramente. Esses que estão pelo menos contribuindo financeiramente estão ajudando a edificar a casa de Deus. Então, esses irmãos também são abençoados. E aí, irmão, estou dando para os irmãos um princípio aqui: você quer prosperar? Edifique a casa de Deus. Você é para crente, procure trabalhar para edificar a casa de Deus. No Antigo Testamento era o templo de Jerusalém, templo lá de pedra. No Novo agora, o templo de Deus é a igreja. Está aqui, a igreja são as pessoas. Não é o templo aqui, cara, não, porque o templo já foi feito, né? São as pessoas que têm que ser edificadas. Edificar a casa, edificar a igreja. E aí você veja aí se Deus falou a verdade ou não. Ele vai dizer assim: a partir de agora que vocês recomeçaram a construir a casa de novo, eu vou abençoar vocês. Ele vai dizer aí lá, porque eu não li lá no texto, vai estar lá. Então, diante dessa chave que eu dei para vocês aí de interpretação de prosperidade, eu estou dando a chave de prosperidade. Vamos ficar em pé e vamos trazer a nossa contribuição.